Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Gabriel Carelli. Estarei lendo com vocês mais um enunciado da prova da SpaceX que aconteceu no ano de 2021 para acesso em 2022. Vamos nessa? Um parque de diversão, dois carrinhos A e B descrevem um movimento circular, uniforme em pistas distintas, concêntricas muito próximas e de raios RA e RB, respectivamente. Quando se movem no mesmo sentido, os carrinhos encontram-se lado a lado a cada 40 segundos e, quando se movem em sentidos opostos, o encontro ocorre a cada 10 segundos. Os carrinhos possuem velocidades escalares diferentes e os respectivos módulos das velocidades escalares são os mesmos nas duas situações descritas. Podemos afirmar que a razão entre o módulo da velocidade escalar do carrinho A e do carrinho B é D. Bom, pessoal, vamos lá para a nossa lousa digital, né, onde eu coloquei uma mera ilustração para vocês entenderem o que de fato está acontecendo, né? Então, coloquei duas bolinhas ali, azul e cinza, cada uma delas representa respectivamente os corpos, os carrinhos, né, A e B, que percorrerão pistas circulares e concêntricas, conforme já frisado lá no enunciado, tá bom? O que acontece para nós resolvermos essa questão? Quais serão os parâmetros, né? Eu vou começar falando rapidamente para vocês a respeito da velocidade angular média de um corpo, né? Que é uma velocidade característica de movimentos circulares. Então, toda a velocidade angular média é dada pela razão da variação angular em relação à variação de tempo, tudo bem? Então, o que eu vou fazer com vocês? Estamos no MCU. Se eu falar para ti que um corpo está dando uma volta completa, qual seria a variação angular desse corpo? Bom, a variação angular para uma volta completa, pensa, são 360 graus. Só que nós pouco falamos em graus, né? Nós falamos muito em radianos. Então, esses 360 graus equivalem a 2π radianos, perfeito? Agora, a variação de tempo para você dar uma volta completa, na física ela também recebe um nome, né? Recebe o nome de período, que é o intervalo de tempo necessário para que uma volta completa seja efetuada, perfeito? E também posso pontuar para vocês a relação direta que existe entre a velocidade escalar do movimento e a velocidade angular. Como que eu relaciono essas duas, né? Eu digo que a velocidade escalar, que é o Vzinho, ou velocidade tangencial, ou velocidade linear, tanto faz, é igual ao produto da velocidade angular pelo raio dessa trajetória, tudo bem? O que eu vou fazer aqui? Eu vou calcular com vocês, eu vou tentar calcular os valores dos ômegas, né? Do ômega A e do ômega B. Com esses valores em mãos, eu volto para essa estrutura aqui, tá? Substituo, encaixando obviamente o raio, para calcular a tal velocidade escalar que o autor da questão me pede a razão, né? Entre VA e VB. Para isso, nós temos que utilizar a nossa imaginação, né? Num primeiro momento, eu já deixei as setinhas ali em cima, né? As setinhas vermelhas, que representam os corpos A e B girando, né? No mesmo sentido, ou seja, ambos num sentido horário, tudo bem? E aí, o que eu vou fazer aqui com vocês? Imagina se eu quisesse operar com uma velocidade relativa dentro desse movimento circular uniforme. Professor, o que é usar na física, né, uma velocidade relativa? É como se eu fosse cancelar o movimento desse corpo. No caso, eu escolhi o corpo B, tá? Você cancelando o movimento do corpo B, você zera a sua velocidade. Mas você não pode permitir que a velocidade do A continue a mesma. Você tem que alterar também a velocidade do A, dando a ele o que a gente chama de velocidade relativa, tá bom? Então, quando os corpos estão no mesmo sentido, tem uma regrinha aí para nós fazermos essa velocidade relativa dentro do movimento circular uniforme, tá? Qual vai ser a regrinha, pessoal? Basta vocês subtraírem as velocidades angulares iniciais, tá? Pensa no exemplo de dois carros numa mesma estrada, né? Imagina que você esteja trafegando a 100 km por hora e um carro ultrapassa você, né, no mesmo sentido, a 160 km por hora. A ideia é que você está parado e o outro carro passa por ti a 60 km por hora. Então, repara o que eu fiz.
eu peguei a velocidade dele, que era de 160, e subtraí da minha, que era de 100, tá? É o que eu vou fazer para esse exercício. Já que o ômega é 2π sobre t, né? O que eu vou fazer aqui, ó? Ômega A menos ômega B é 2π radianos, né? E eu vou utilizar o tempo que eles demoravam para se encontrar quando giravam no mesmo sentido. Voltando aqui no exercício, né? Quando eles giravam no mesmo sentido, o tempo vale 40 segundos. É o que eu vou substituir aqui na nossa parte de baixo, tá bom? E da mesma forma, quando agora eles estiverem no sentido contrário, né? Eu já mudei a nossa ilustração. Vocês vão perceber que se eu decidir congelar novamente o movimento aqui do nosso corpo B, zerar a velocidade dele, eu também vou alterar a velocidade do ar, tá? Eu vou criar para ele uma velocidade relativa, perfeito? E aí o que acontece? Eu vou ter agora, ao invés de subtrair, já que os sentidos são contrários, são opostos, eu somo as velocidades angulares, né? Então, ômega A mais ômega B é igual a 2π radiano, e o tempo que eles demoravam, vou colocar aqui de forma direta, é de 10 segundos, tá? E, pessoal, isso aqui não é difícil de ser resolvido, né? É uma equação, é um sistema de equações aí com duas incógnitas. O que você pode fazer? Bom, primeira etapa dessa linha de raciocínio aqui, você pode somar as duas equações. Bom, pessoal, quando nós operarmos a soma, né? Perceba que o ômega B vai cortar com esse outro ômega B por causa da simetria dos sinais, né? Eu vou somar 2 ômegas A e vou somar as outras duas frações. Gente, existe um fator em comum, que é o 2, né? Olha só que interessante. O 2 vai ser simplificado para todo mundo. E quando você parar para operar o MMC do lado direito da equação, né? O MMC entre 40 e 10 é o próprio 40, porque eles são múltiplos entre si. Então aqui fica 1, né? Porque seria 40 sobre 40, e aqui 40 sobre 10 vai nos dar 4, né? Vamos resolver isso aqui de forma rápida. Bom, pessoal, como vocês podem perceber, eu já fiz todo o desenvolvimento necessário, né? Então, calculei, fiz o algebrismo exigido pelo problema. Achei aqui a velocidade angular como 5π sobre 40, simplifiquei o 5 com o 40, portanto, a velocidade angular do corpo A vale π sobre 8 radianos por segundo. Se eu sei a velocidade angular, lembre-se de usar essa segunda expressão, né? Então, a velocidade escalar desse corpo A, ela vai ser igual à velocidade angular, que é π sobre 8, multiplicado ainda pelo raio da sua trajetória, que é RA. Então deixa aí no cantinho, já deixei destacado de roxo a velocidade escalar do corpo A, tá certo? Que vai ser útil no final da questão. Agora o que eu vou fazer é pegar o valor da velocidade angular, né, de ômega A, e substituir em qualquer uma das duas equações. Eu vou substituir na primeira equação, na diferença, né, ômega A menos ômega B igual a 2π sobre 40. Vamos ver como que isso daí vai ficar. Então, pessoal, o mesmo esquema, né, foi feito, e uma coisa curiosa que pode aparecer nessa resolução para vocês é que na hora de substituir o ômega A, eu não utilizei o valor de π sobre 8, e sim o valor de 5π sobre 40. Carelli, por que você fez isso? Porque eu visei que do lado direito da equação aparecia, né, um denominador 40. Então, me fiz proveito dessa situação e ao invés de colocar esse valor, eu coloquei esse. Nada demais, tá? Bom, resolva esse algebrismo, passe o menos ômega B para o lado direito, passe esse cara para o lado esquerdo, né, vai fazer a diferença entre as frações, e o valor obtido para a velocidade angular do corpo B é 3π sobre 40. Fechado? Gente, mesmo esquema. Se você conhece a velocidade angular, dá para saber a velocidade escalar, basta multiplicar a velocidade angular pelo raio, tá? Então, a velocidade escalar do carrinho B é 3πrb sobre 40. Qual é a pergunta do enunciado? Não é VA sobre VB? Então, eu vou dividir essa fração aqui de cima por essa fração aqui de baixo. Lembrando que numa divisão de frações, o que nós fazemos? É isso mesmo, galera, nós repetimos a primeira e multiplicamos pelo inverso da segunda. E agora o que eu faço aqui são as simplificações, né? Então o π de cima com o π de baixo cortou, o 8 lá embaixo com o 40 lá em cima simplifica, e sobra um 5 aqui na parte de cima, e aqui embaixo fica 1. Organizando essa estrutura, nós vamos ter que a melhor resposta possível seria 5RA dividido por 3RB. Se nós voltarmos rapidamente lá no nosso enunciado, vamos perceber que a letra C é a que melhor faz essa condição, que melhor respeita. Pessoal, eu fico por aqui, espero que vocês tenham curtido e até o nosso próximo vídeo. Um grande abraço.